E aí, pessoal, vamos estudar um pouquinho mais de vetores? Nós estudamos até agora o produto vetorial entre dois vetores quaisquer. Hoje, nós vamos tratar do produto escalar de dois vetores. Muito bem, então, esta é nossa quinta aula. Vamos estudar hoje o produto escalar, o momento em relação ao eixo e o produto misto. Então, o que é produto escalar de dois vetores? Considero o vetor A e B e entre eles tem um ângulo θ. Podemos definir aqui um eixo AL que está na mesma direção do vetor A e o produto escalar de A com B é definido como A escalar B, representa dessa forma, e é igual a AB cosseno θ. Lembrem-se que o produto vetorial era AB seno de θ. Vamos fazer a projeção do vetor B aqui sobre o vetor A ou o eixo OL. Vai dar o segmento OC. Pela definição de cosseno de θ, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, eu posso escrever que B cosseno θ é igual a C. Substituindo OC aqui em cima, então nós escrevemos que A escalar B é igual a A vezes OC. Então, eu posso isolar o valor de OC e escrever A sobre A. Mas vejam bem, eu tenho um vetor unitário aqui, lambda OL, na direção do eixo OL. E o que é um vetor unitário? Vetor unitário pode ser o vetor A dividido pelo seu módulo. É isso aqui, ó. Então, substituindo aqui por lambda OL, a projeção do vetor B sobre o vetor A, ou no eixo OL, é igual ao produto escalar do vetor unitário no eixo onde projetamos com o vetor projetado. Então, aí nós temos que a projeção de B no eixo OL, ou a projeção de qualquer vetor em um eixo, é o produto escalar do vetor no eixo onde projetamos com o vetor projetado. Pois bem, as componentes cartesianas de dois vetores. Eu tenho o vetor A e B. A com essas componentes e B com essas componentes. Quando eu faço o produto escalar entre esses dois vetores, eu vou multiplicar todas as componentes de A pelas de B. Bem, para fazer essa multiplicação, nós vamos precisar de fazer o produto dos unitários, I escalar I, escalar J, escalar K. Usando a definição A escalar B é igual a B cosseno θ, nós podemos chegar nesse resultado quando fizermos I escalar I, J escalar J e K escalar K. Tudo igual a 1. Por quê? O ângulo entre os vetores I, J e K, entre eles, é zero. Então, cosseno de zero é 1. Então, 1 módulo de cosseno de zero, 1, então vai dar 1. Sempre produto de dois vetores iguais, sempre vai dar 1. E quando for os vetores perpendiculares, os unitários perpendiculares? I escalar J, J escalar I, 0. J escalar K, K escalar J, 0. K e A e K também 0. Porque o ângulo entre eles é 90 graus. Cosseno de 90, sempre 0. Pois bem, então quais são os resultados desses produtos? AXI, BXI. AX, BX. I escalar I, 1. Quando eu faço agora AX, I, BYJ, I escalar J, 0. I escalar K, 0. Então, quais os produtos que de fato nos interessam? AXI, BXI, AYJ, BYJ, AZK, BZK. Todos os outros são 0. Então, o produto escalar de A com B vai dar este resultado aqui. Agora, considere um produto entre três vetores simultaneamente. Nós chamamos de produto misto. Então, o produto misto entre os vetores A, B e C é igual ao produto escalar do vetor A pelo produto vetorial de B e C. Considerando, então, três vetores aqui. A com essas componentes, B com essas e C com esta. O produto misto é esse aqui, o vetor A escalar B vetorial C. Sabemos que quando eu multiplico vetorialmente B com C, eu acho um outro vetor. Esse outro vetor multiplicado escalarmente com A
sabemos que vai dar um escalar. Acabamos de calcular ali um produto escalar de A com B. Este resultado também ele pode ser calculado através dessa matriz aqui, achando o determinante dela, onde a primeira linha são as componentes do vetor a segunda linha as componentes do vetor B e a terceira linha as componentes do C. Faremos exercícios aplicando esta matriz aqui. Pois bem, vamos considerar agora um vetor F e o seu vetor posição ROA. Esse vetor F, então, tem um momento em relação à origem, que é o produto de ROA vetorial F, momento perpendicular ao plano que contém os dois. Agora, considere um eixo qualquer OL. Vamos projetar o vetor momento nesse eixo aqui. Vai ser esse segmento. Esta projeção, esse segmento aqui, é uma projeção de um vetor em um eixo. Nós podemos definir um unitário na direção desse eixo, esse vetor unitário lambda-OL. E sabemos que a projeção de um vetor em um eixo é o produto escalar do vetor unitário no eixo que estamos projetando com o vetor projetado. Então, essa projeção é o lambda escalar m, né, que é o momento da força F. Mas o que é o momento? O momento é ROA vetorial F. Novamente, aqui nós temos um produto misto, um produto entre três vetores. Considere agora a seguinte situação. Eu tenho aqui dois eixos. E neste eixo aqui, eu tenho uma força F, cujo vetor posição parte do ponto B e vem até o ponto A. Se eu tenho um vetor posição, uma força, eu posso calcular o momento. O momento da força em relação ao ponto B será igual a RBA vetorial F. Bom, nós podemos definir um vetor unitário na direção deste eixo, que eu vou chamar de BL. Este vetor unitário lambda está nesse eixo BL. Se eu quero, portanto, a projeção do momento dessa força neste eixo BL, vai ser o quê? O produto misto do vetor unitário com o vetor projetado, que é um produto vetorial. Então, vai ser lambda escalar o momento projetado, lambda escalar RBA vetorial F, que é o momento da força em relação ao ponto B. Agora, vamos considerar um outro vetor que saia do eixo BL e venha até a linha de ação da força R'. Ou um vetor R duas linhas, que também sai do eixo BL e vem até a direção da força F. Se o vetor sai do eixo e vai até a linha de ação da força, qualquer vetor que sair deste eixo e for até a linha de ação da força, serve para calcular o momento. Então, este produto aqui, ó, é equivalente a este e equivalente a este. Basta substituir o vetor RBA por R', por R duas linhas, ou qualquer outro vetor. Também faremos aplicações depois deste conceito. Pois bem, vamos fazer um exemplo bem simples aqui para poder utilizar o que acabamos de ver. Eu tenho uma força F num plano XY. Posso definir na direção do eixo X unitário I, na direção do eixo Y vetor unitário J, e um vetor unitário lambda na direção do vetor força F. Ele faz 37 graus com o eixo X. Nós podemos projetar esse vetor nos dois eixos. Sabemos que a componente em X, Fx, é F cosseno do ângulo 37, no eixo Y, F seno do ângulo 37. Bem, logo, o vetor F é igual a F cosseno de 37i mais F seno de 37j. É dessa forma que escrevemos o vetor. Substituindo, né, o cosseno e o seno de 37, cosseno é 0,8, seno é 0,6. E o valor de F, que é 100, então o vetor F é igual a 80 newtons mais 60 newtons J. Esta é a componente no eixo X, daqui é do eixo Y, 80 e 60, respectivamente. Se eu fizer o produto escalar de F com I, eu vou ter o vetor F escalar I.
Vimos há pouco que I escalar I é 1, J escalar I é 0. Então, vai dar 80. 80 é a componente da força F no eixo X. Ou seja, Fx é a projeção de F no eixo. O que é a projeção do vetor no eixo? É o produto do unitário no eixo com o vetor projetado. Aqui só está invertido, mas não tem problema. A mesma coisa com J. Se eu fizer F escalar J, 80 newtons mais 60 newtons J, escalar J. I escalar J, 0. J escalar J, 1. Então, dá 60 newtons. É a componente da força em Y. Ou seja, é a projeção da força F no eixo Y, produto escalar do vetor unitário na direção do eixo, onde estamos projetando e o vetor projetado. Pois bem, vamos também aproveitar aqui essa situação para escrever esse vetor unitário lambda. O que é lambda? É o vetor F dividido pelo seu módulo. Vetor F está aqui, módulo de F, 100, foi dado aqui, né? Fazendo os cálculos, vai dar 0,8i mais 0,6j. Este é um vetor unitário em função de i e j. Mas qual é o módulo deste vetor unitário lambda? Raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. E quanto que tem que dar este resultado? 1. Módulo do vetor unitário é igual a 1. Bem, um exemplo bem simples, né, para vocês entenderem talvez um pouquinho mais, com mais clareza, o que acabamos de definir. E na próxima aula vamos fazer um exemplo aplicando esses conceitos. Muito obrigado e até lá.